Queridos, o assunto de hoje é o Deus maravilhoso, o Deus santo e justo, o Deus que é rico em santidade, em graça, e que declara que Ele, pelo seu amor e pelos seus decretos, não está escutando? Está baixo? Sim. O Deus que, pelo amor e pelo seu decreto, na comunhão dos santos com o Filho e com o Espírito Santo, decretou antes de todas as coisas que ele haveria de morrer por alguns, e não por todos. Essa é uma tarefa difícil, queridos, porque nós somos acostumados a enxergar um Deus que amou todo mundo, e nós não conseguimos entender que esse mundo a quem Deus morreu não foi todos, mas alguns daqueles a quem ele decretou. E antes de começarmos essa introdução, eu vou orar, mas eu quero que meu coração e o seu coração esteja bem atento, porque me parece que a notícia de um Deus tão grande, ele é tão grande em amor, como é que ele não tem o poder de amar a todos? Como um Deus que é tão grande não pode ter o poder de salvar a todos? E nós vamos discorrer nas Escrituras que, embora ele tenha o poder para fazer qualquer coisa nos seus decretos, ele preferiu escolher alguns e, dessa forma, manifestar a sua graça. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta manhã. Conduza conforme o Teu Espírito os nossos corações. Nos conduza, Senhor, através da Tua Escritura, que é a Tua Palavra. Ela diz que é a lâmpada para nossos pés, era a luz para nosso caminho, a nossa consciência. Faz isso conosco nesta manhã, Senhor. Não só pelo falar, mas aquele pelo ouvir. Que possamos, Senhor, estar em comunhão com o Teu Espírito e que a Tua Palavra fale a nós. Assim que eu te rendo graças nessa manhã. Amém. Queridos, a tarefa ela não é fácil porque das correntes que se manifestam sobre os 5 pontos, talvez seja o ponto em que alguns calvinistas, às vezes, tentam se calar e não sabem como responder. Então, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa grandiosa e nobre, porque no discorrer eu entendo que o Senhor, com seu eterno amor, resolveu amar eternamente alguns. Isso parece meio escandaloso, queridos, mas vamos caminhar? O Cordeiro Santo Jesus Cristo que se fez carne. Primeiro, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, nas Escrituras, porque como é a escola bíblica, é da Bíblia, né, que nós vamos tirar toda a história. Mas eu quero só te lembrar de onde iniciou essa expressão, expiação limitada. Então, eu só vou fazer a leitura, é uma introdução, para que você e eu entendamos o primeiro conflito. Ele nasceu num congresso que aconteceu na Holanda, em 1618, 1619. Eles estavam confrontando uma ideia que nasceu de um grupo descendente de Armínio, que foram os arminianistas, defendendo uma outra tese, que Deus não morreu por todos. E não defendia só essa tese. A tese também dizia que Deus morreu por todos, que Deus, na verdade, a graça dele é uma graça que pode ser resistível. Então, você tem o poder de receber a graça, mas você pode perder a graça. E o conselho resolveu se unir para dizer assim, não é assim. Eles decidiram sobre os seguintes aspectos. Foi uma rejeição à teoria arminiana, estabelecendo doutrinas da reforma. E a tese era o seguinte, defender os 5 pontos sobre a depravação total. Foi feito isso essa semana retrasada. O presbítero Carlos deu uma aula excelente, está gravado. Eleição incondicional. O pastor ministrou essa aula maravilhosamente bem. Expiação limitada é a tarefa que eu tenho hoje. A graça irresistível e a perseverança dos santos. É uma tese para ser defendida, e a igreja reformada e a igreja presbiteriana pensa assim. E agora, você fala assim, pensar assim, agora prove como é o pensamento e como você vai caminhar nessa estrada. Vamos lá, queridos. A primeira tese, eu queria que você abrisse em João capítulo 17. E a tarefa de hoje é o seguinte, ajudar a entender que Deus não exigiu do seu Filho sacrifício pelo mundo todo,
mas por todos que estão no mundo que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Mas a tese principal não é só essa, querido. Eu queria te alertar que a tese também é que ele não fez apenas, ele não pegou o Cordeiro Santo, imolou, sacrificou e cortou, e disse assim, olha, eu estou sacrificando por vocês. Ele não fez só isso. Na cruz do Calvário, ele também quer nos ensinar que ele fez muito, em conjunto com isso, ele também manifestou atributos do que ele queria fazer no homem. E a tese é que ele justifica esse homem, ele santifica esse homem, ele regenera esse homem, ele conserva esse homem, ele planeja em resgatar esse homem, ele propicia esse homem, mas ele não faz isso com todos, ele só faz isso com o povo a quem ele quer. Então, quando você olha para a expiação, que eu quero substituir esse nome de forma didática, né? A expiação como se fosse um sacrifício, né? Expiação, sacrifício. Limitada ou especial é que Deus não fez isso por qualquer pessoa. Ele fez por um grupo especial ou particular. Então, quando eu falar expiação limitada, você deve entender o seguinte, não, é um sacrifício que o santo fez. Na minha cabeça não entra, ele tem que sacrificar por todo mundo. E Deus vai mostrar que ele não sacrificou por todo mundo. Vamos lá. Capítulo 17 de João, versículo... Eu queria que alguém lesse. Capítulo 17, versículo 6. 6 a 9, né? Por favor. A primeira coisa interessante na proposta que o Senhor está levando aos seus filhos é o seguinte, olha, assim como você não conhece aquele que está no ventre, mas apenas quando nasce você enxerga, ele diz assim, assim eu me revelei. Eu me revelei ao meu povo que não me conhecia. Ele começa a introdução no capítulo 6, no versículo 6, e diz, olha, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo o Senhor me deste. Ele não revelou a todos do mundo, mas sim assim, apenas a um grupo. E diz assim, olha, versículo 8, eu escolhi transmitir a eles as palavras que tu me deste. E o versículo 9, olha que coisa interessante. Você entende que Deus veio à Terra, e uma das características de Jesus é que, ao orar, as coisas aconteciam. É assim que se relata no Novo Testamento. Deus orou e as coisas aconteciam. Deus intercedeu e eram manifestadas. Olha o que ele faz por nós no versículo 9. O que ele diz? Eu rogo pelos meus. Que coisa interessante. Ah, não, você vai me dizer assim, não, mas os meus inclui todos. Aí como é que ele continua a sua expressão? Olha lá, eu rogo por eles, mas eu não rogo pelo mundo. Não foi por eles que eu vim foi pelo meu povo. Querido, isso é uma expressão que o Senhor está declarando, e fala assim, daqui a pouco a gente vai entender quem é esse mundo a quem o Senhor não veio. Mas a primeira lição é que ele está se expressando para o seu povo para separar aquele a quem o seu corpo, como cordeiro, é sagrado. Vamos continuar? Lê lá no versículo 12, como o Senhor se expressa. Continue, versículo 12. De 12 ao 14, por favor. Pode ler.
Olha que coisa interessante. Ele vem e declara, olha, eu estou guardando os meus. Ele dá uma outra informação. Aqui eu estou guardando, o mundo vai odiar eles. Como é que pode, queridos, o Senhor morrer na cruz do Calvário por aqueles a quem Ele mesmo declara, não estou orando nem intercedendo por eles. E vou declarar, aqueles que eu estou guardando, eu guardo porque os dos outros, os do mundo, vão odiar não só a mim como a eles. Olha o que diz o versículo. Eu acho tão profundo o versículo que nós lemos, que Deus intercede, quanto eu acho profundo o que a gente vai ler agora. Lê o versículo 19, pastor. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na minha. Que coisa interessante. Deus, além de rogar, ele diz assim, eu ainda vou me santificar. Eu me preservo nessa terra. Quando Deus foi ser humilhado na cruz do Calvário e envergonhou a potestade, uma das características que ele declara a potestade foi a sua santificação. Eu vim à terra e, como Deus, eu não deixei de me santificar. E eu me santifiquei por mim mesmo, mas uma obra eu fiz, eu me santifiquei por eles. Que coisa linda! Ele diz assim, eu me separo para santificar-se pelos meus filhos, mas não pelos do mundo. Primeira tarefa, querido, para que eu e você comece a ter a consciência, é que Deus veio para os seus. Ele não veio para as trevas. Eu vou separar isso, guarde isso, porque é um dos comentários, o que é esse mundo a quem Deus não veio. Porque vai ser um dos comentários daqui a pouco. Versículo 14 vamos abrir João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 14. Olha só, capítulo 10 de João, versículo 14 e versículo 15. Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida, por quem? Pelo mundo? Eu dou a minha vida pela minha família, pelas minhas ovelhas. Até porque ele é o quê? Ele é o cordeiro. E ele vai dar, como cordeiro, a vida pelos seus. Olha que coisa. Próximo. Versículo 26, da própria continuação do capítulo 10. E a ideia é que ele não se sacrificou por todos, mas ele se sacrificou pelos seus próprios filhos. Mas vós não credes, porque eu não sois vós das minhas ovelhas. Como eu já tenho dito, ele está conversando com os publicanos, com os fariseus, ele vai declarar, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna e nunca hão de perder, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Ele está declarando isso para dizer assim, se eu viesse ao mundo e morresse, eles teriam sido salvos, mas eu não morri por eles, eu morri por um grupo, e esse grupo são as minhas ovelhas. Aí eu faço um contraste, a aula semana passada muito boa que o pastor deu, o direcionamento que eles chamam de pano de fundo, né, os contrastes, né, entre o que o Senhor fez na história com o seu povo e um grupo que ele separou, que não tinha planos com o Senhor. Lá em Gênesis, vamos abrir capítulo 3, versículo 14 e 15, o pastor leu isso na semana passada, essa é uma aula que a gente tem tratado nesse semestre, desde Gênesis ao Novo Testamento, é a trajetória em progressão. Você vai lendo Gênesis e ela vai se revelando o plano do Senhor, que vai terminar na cruz do Calvário e continuar manifestando a sua graça. Olha lá. Gênesis 3, 14 e 15. Alguém leia, por favor? Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15.
Está ali no texto, querido. Olha lá. O Senhor vai botar uma descendência. A inimizade será um grupo da serpente. E o outro grupo será o grupo da mulher. O grupo da mulher nós já sabemos, vai ter uma genealogia. Isso está escrito em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. Capítulo 1 volta ao Gênesis para saber quem é essa mulher, qual a descendência dela. E o da serpente será o outro grupo. Olha as diferenças que eu coloquei. A mulher de um lado, serpente de um outro. Sete de um lado, Caim do outro. Isaac de um lado, Ismael do outro lado. Jacó de um lado, Esaú do outro lado. Essa é a trajetória em que Deus fala, olha, eu tenho um pacto, é com a minha família. Eu sei que você vai logo pensar assim, não é possível, isso é desonesto. Vamos lendo. É lógico, querido, que a observação é feita, né? Embora Deus tenha esses contrastes, Deus vai manifestar misericórdia com alguns outros que estão lá, do outro lado, que não fizeram pacto com Israel. A gente vai ler isso. Mas olha só o que diz Salmo 60, versículo 7. Eu vou ler, já está na tela, para você entender que Deus ele tem um pacto especial com a sua família. Esse projeto está sendo feito para manifestar quem é o Cordeiro Santo e por quem ele vai morrer. E olha como é que ele descreve o carinho que ele tem com o seu povo e como ele despreza a quem ele não tem esse carinho. 67, olha o que ele diz. Isso são parte das tribos. Ele diz, Gileade é minha, eu abracei com carinho. Manassés também, eu dei beijos em Gileade e Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça, e Judá é o meu cetro, é a minha autoridade. Ele está falando isso para o seu povo. E olha como é que ele vai descrever quando ele não fala isso mais com o seu povo. Aí ele diz, Moabe é a minha pia, em que me lavo. Edom atiro as minhas sandálias, e sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Eu humilho ele, gritando, eu é que sou vencedor. Ele está descrevendo isso para dizer assim, o salmista entende isso, para exaltar o povo a quem o Senhor tem um pacto, e é um povo que o Senhor vai humilhar. Mas a observação, queridos, não é lógico que Deus não se fecha os seus olhos para os outros. O pastor lembrou, Ruth, né, Moabita. Se você for estudar a história de Ruth, Ruth é tataraneto de Arão, que é o irmão mais velho de Moisés. E Ruth casa com Boaz. Dessa geração, ela é tataravó de Davi, e da geração vai vir Jesus Cristo. Então, a Moabita que não pertence aos escolhidos. Mas o Senhor pega ela por entrar no celeiro de Israel e se converter. Então, Ruth não fala, olha, o seu Deus será o meu Deus. A quem você adorar, eu adorarei. Então, Ruth se converte, ela passa a receber as bênçãos do Senhor. Isso acontece também com outra, né, a prostituta cananeia, Raabe, o soldado Itá, que era o geteu dos filisteus, que junto com 600 soldados vai ajudar Davi e declara para Davi assim, olha, você é o meu rei, e o Deus de vocês são também o nosso Deus. E quando eles vencem, Davi vai adorar o Senhor e eles também adoram a Deus. Então, Deus, apesar de ter, ele tem um pacto com o seu povo. E nesse povo ele tem uma aliança. Eu quero te lembrar que dentro desse povo, ele vai excluir muitos que estão aqui no povo. Ele vai fazer isso também quando Jesus vai repreender aqueles que se gloriam por ser de Abraão e vivem pecando. Próximo texto. Olha lá, Jesus é a esperança de uns. Esse é um texto. Essa dicotomia é interessante, né? Qualquer ateu pode dizer isso e eu vou concordar. Ele falou, todo mundo tem as suas dicotomias, inclusive Jesus. Eu falei, é verdade. Eu não acredito no que você acredita, mas isso eu acredito. E aí, olha aí uma dessas. Jesus é a esperança de uns. E é o quê? Desespero para os outros. Jesus é uma bênção para uns e é maldição para os outros. Então, quando Jesus vem para salvar, ele vem para declarar a sua salvação para os seus. Eles choram de alegria, mas aqueles que não são seus olham para Jesus e odeiam. Então, se Jesus é alegria para uns, é ódio para outros. Olha o que diz o texto em Lucas, capítulo 2, versículo 34. Isso eu estou falando para você, querido, para dizer que se Jesus é ódio para alguns, ele não morreu para aqueles que odeiam o seu Senhor. Olha lá, Simão
os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino está destinado à causa de ruína e elevação de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição. Então, na verdade, ele vem e sabe que a presença dele vai criar divisões. Aqueles que amam o mal não vão se aproximar de Deus. Nem todos que são de Israel são filhos da promessa. E aí eu preciso que eu e você leiamos esse texto, porque isso talvez seja uma das vanglórias equivocadas até daqueles que acham que são predestinados, né? Porque aqueles que são predestinados, eles vivem buscando ao seu Senhor. E aqueles que vivem na maldade do pecado, achando que por causa da predestinação o Senhor salvou, eles podem cair em ruína. Isso acontece com os herdeiros de Abraão. Eles, por serem herdeiros de Abraão, eles achavam que por isso eles seriam salvos imediatamente. E Jesus vem para mostrar que eles estão equivocados. Então Jesus não tem um pacto com o mundo e não tem um pacto com muitos que estão na aliança vivendo em pecado. Olha lá, João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E aí ele diz, e aí quem está escutando fica escandalizado, porque são descendentes de Abraão e não são presos a nada. Abraão ensinou que eles são livres. Aí eles dizem, versículo 33, e eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo do pecado não tem lugar permanente na família. Que coisa, hein? Mas o filho pertence e a ela pertence para sempre. Olha que coisa interessante. Eles achavam que estavam na aliança de Deus e por isso podiam aprontar. E Jesus falou, não, eu vim para morrer por vários males. Porque uma das características dos filhos de Deus, nós já falamos disso, é a insensatez, né? Então ele imita o ímpio. Ele adora imitar o ímpio e acha que na impiedade ele pode ser abraçado pela graça. Próximo lá. Não é a vontade do homem, e sim de Deus, versículo 10. João capítulo 1, 10 e 13. João capítulo 1, versículo 10 a 13. Eu sei que é uma tarefa, querido, de fazer muitas leituras e talvez seja reflexiva, mas é a Bíblia para nos mostrar a ideia do sacrifício do Senhor. Capítulo 1, versículo 10 e 13. Você sabe, só uma observação. Você sabe que os termos, muitas das vezes, eles não significam... Os termos no próprio versículo, eles podem ter significados diferentes, né? Lembra que Jesus disse assim, olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Será que o termo morto é o mesmo termo do primeiro para o segundo? Como é que ele vai enterrar o segundo se os dois estão na mesma situação? Então Deus está falando, olha, deixa os mortos espirituais sepultar os seus mortos carnais. A mesma coisa, no próprio versículo, você vai usar 3 termos de mundo, né? Para aqueles que dizem, não, Jesus morreu foi por todo o mundo. Aí Jesus vai apresentar esse mundo. E diz assim, olha, estava no mundo, versículo 10. Estava no mundo nesse planeta Terra. Eu vim aqui pisar, estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. Que mundo foi esse? Foi o cosmo. O mundo todo, o cosmo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Quem não conheceu? Parte desse mundo, porque eu e você conhecemos a Deus. Ele não estava falando, os profetas conheceram a Deus. Ele tanto estava falando assim, o mundo não conheceu a Deus. Ele diz, não, foi parte do mundo que ama a maldade e não conheceu a Deus. Aí ele diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. E diz, mas a todos quanto receberam, deram o poder de serem filhos de Deus. Aí fala assim, então, quer dizer que quem pode receber é aquele que pode decidir receber ao Senhor? Aí ele diz o seguinte, versículo 14. Ora, meu filho, os que receberam a mim, que entenderam que eu sou seu Deus, não receberam por vontade deles. Não foi por vontade, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade do sangue, não da vontade da carne, mas nasceram da vontade de quem? Da soberania de Deus. Ele fala assim, olha, eu vim
em primeiro lugar, para descrever quem são e quem ama o mundo. Esses que amam o mundo, eu não morri. Mas por quem o Senhor morreu? Eu morri por aqueles a quem eu mesmo já escolhi. Não foi por a vontade deles, mas por minha vontade. Olha o próximo texto. E aí eu queria separar umas coisas para que a gente não fique viajando, falar assim, olha, mas você ainda não justificou que mundo é esse. Olha como é que diz você sabe que as Escrituras elas não terminam de informar sobre três características da alma do ser humano. Os ímpios, os incrédulos e os seus filhos. Os ímpios são aqueles que amam a maldade e têm prazer nelas. Eles amam a impiedade. Os incrédulos são aqueles que são indiferentes. Eles acreditam em Deus pela cultura. Eles não acreditam em Deus pela consciência. E eles são incrédulos quando não acreditam por causa da indiferença. Então você tem um grupo dos ímpios que não conhece a Deus por causa da sua maldade, da sua perversidade. Eles têm prazer em não conhecer e não se aproximar da luz. Você tem um incrédulo que não conhece a Deus, ou se diz que conhece, se diz por causa da cultura ou por causa da indiferença, ele não crê. E tem os seus filhos. Os seus filhos são aqueles que crê e são aqueles que vivem na insensatez e imitam o ímpio e imitam o incrédulo. Muitas das vezes ele faz, mas ele está imitando o insensato. Ele admira as astúcias do ímpio. É por esses que Jesus disse, eu vim morrer pelo pecado de muitos, por aqueles que admiram até a impiedade do ímpio. Uma das características do conceito de impiedade na Bíblia, que significa que ele é um desumano, desnaturado, insensível, aquela pessoa que não tem piedade de nada, que é cruelmente, é um indivíduo indiferente a Deus, indiferente à vida, indiferente à fé. Essa é a característica do ímpio, né? A iniquidade é o ato de ser mal, ele não tem valor moral, ele só pensa em si, e ele ama destruir tudo para o proveito próprio. Ele não tem noção do bem, mas ele caminha, o bem comum, ele não tem noção. O bem maior, perdão, ele não tem noção desse bem. Então, por exemplo, se ele pega uma menina, ele não quer só o corpo dessa menina, ele quer o corpo dessa menina, ele quer os valores que tem bom dessa menina, ele quer destruir os valores morais dessa menina, ele quer entrar na família porque ele sabe que ele pode tirar dinheiro dessa família, ele pode tirar conforto dessa família. Então, o ímpio, ele sabe como cavalgar ao redor, se apaixonando e usando os recursos do bem para seu próprio proveito. E é isso que Deus falou, esse ímpio que ama a perversidade e o mal, não foi esse que eu morri. Vamos lá. O Salmo 71, versículo 4 diz, o ímpio é injusto e cruel. Livra-me, ó Deus, das mãos do ímpio, das mãos dos homens injustos e desonestos. Eu queria que você abrisse no 140, no Salmo 140, versículo 1 a 4, para que você entenda quem é esse homem que ama a maldade. E que Deus vai descrever que ele é o que está no mundo. Enquanto você está abrindo o 140, de 1 a 4, olha uma das características que diz do ímpio. A boca do ímpio é a boca fraudulenta, está aberto contra mim, tem falado contra mim, e ele expressa suas línguas mentirosas. Agora, olha o que diz o versículo 140, de 1 a 4. Alguém leia, por favor? Né? O ímpio fazer tropeçar é aquela, não só a ideia de fazer tropeçar planejando o mal, mas fazer tropeçar planejando o mal contra o próprio ímpio. Ele fala assim, olha, o ímpio ele é tão astuto nos seus projetos que ele planeja acabar comigo com a sua violência, que ele impulsiona dentro da minha alma a vontade de matá-lo. Antes que ele venha, eu já planejo matá-lo, porque ele é tão feroz nas suas maldades, que ele às vezes atrapalha os meus passos que são santos. Eu tenho medo do perverso. Eu tenho medo daquele que vive na impiedade. E o planejamento deles me faz, a minha defesa é tropeçar os meus passos a ponto de olhar para ele com vingança.
Olha uma das características que Deus vai fazer com este homem, com o homem ímpio. Salmo 145, 20. Serão todos destruídos, né? Como é que pode o Senhor lá na cruz do Calvário falar assim, eu vou morrer por todos, mas eu vou destruir todos os ímpios? Não tem sentido, querido. Ele não pode ter morrido por todos e falar que vai destruir todos. Isso é contrário àquilo que ele diz em Colossenses, que ele disse que a morte dele humilhou-se às potestades e principados. Então, quando ele fala assim, eu vou destruir todos e vou aniquilar todos esses ímpios, é porque ele diz, esses ímpios não vai ser parte da minha morte na cruz. 140, 20, eu vou ler porque o 140, 20 é o amor do salmista a Deus. Ele está louvando ao Senhor. Ele está glorificando o seu Deus. E, de repente, em toda a sua glorificação, ele separa um momento para falar do ímpio. Você já pensou? Ações de graças, vamos glorificar a Deus? Aí vem aqui o pastor e começa a glorificar pelo meu casamento, começa a glorificar a bênção, mas de repente ele começa a falar assim, e malditos sejam os perversos. Não tem sentido. Mas para o salmista, falar dos perversos é para separar e dizer, Senhor, eu amo, nós amamos o Senhor e é um privilégio, mas isso aqui não está para os perversos. Olha o que diz o 140, vamos ler até o versículo 20. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. É o 140 que eu li? 145, perdão. Exalta-me, ó Deus, meu rei, bendiz o teu nome para todos sempre. Todos os teus dias eu bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e grande e insondável, de geração em geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus grandes feitos. Ele está glorificando a Deus toda hora. Meditarei e glorificarei no esplendor da tua majestade. Versículo 6. Fala, Senhor, do teu poder os feitos tremendos. Eu contarei da tua grandeza. Versículo 7. Divulgarei em memória. Versículo 8. Bendizei o Senhor é bom. Versículo 9. Todas as suas obras são boas, eu renderei a ele. Versículo 11. Falarão e glorificarão o teu reino. Versículo 12. Os filhos do homem são notórias na tua presença. Versículo 13. O teu reino é de todos os séculos. Versículo 14, o Senhor sustenta. Versículo 15, espera todos e olhem para o Senhor. Versículo 16, abra as mãos. Versículo 17, justo é o Senhor, perto está o Senhor de todos os que invocam. Aí, de repente, no versículo 20, ele fala assim, ele não está glorificando a Deus? É um culto de ação de graças? Ele está dizendo assim, o Senhor é maravilhoso. Mas, de repente, no versículo 20, parece que o salmista dá um alô, que ele fala assim, não, mas eu tenho que abrir um espaço para dizer para os perversos. Aí ele diz, o Senhor guarda todos os que amam, mas a todos os ímpios serão o quê? Num culto de ação de graças, dizer isso. Ele está dizendo assim, o Senhor está separando o seu povo. Então, querido, perceba que num projeto da aliança, Deus está fazendo isso com um pacto que aconteceu em Gênesis. Ele está glorificando a Deus e falando assim, olha, o Senhor separou um povo. E dentro desse povo vai separar um outro grupo. Assim como ele não tem pacto com o mundo, mas ele pode pegar alguns que são do mundo. Aí Salmo 92, versículos 6 e 7. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, ele fala assim, vão aparecer, vão subir, mas acontece o seguinte, eles vão aparecer para serem destruídos. Então, queridos, como é que pode uma promessa da velha aliança, que no final ela vai ser apresentada na cruz do Calvário, o Senhor declarar assim, olha, eu já estou ensinando para vocês que quando eu chegar, eu vou separar o meu povo e vou aniquilar o ímpio e a sua impiedade. Salmo 93, versículo 4. Trono de iniquidade. Salmo 94, 20, aí do lado, né? Pastor, pode ler Salmo 94, do 20 ao 23. 20 ao 23. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue
Você poderia dizer assim, querido, não, mas na cruz do Calvário ele vai matar todos esses pecados. Não, o Senhor fala assim, não, é por causa da iniquidade deles e do males que existem, é que o Senhor, ao contrário, ele não vai levar na cruz, ele vai destruir esses. Esses são aqueles que do mundo, Jesus está dizendo assim, olha, eu não vim ao mundo, eu vim para as minhas ovelhas. Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12, quem diz isso é Jesus, né? Marcos capítulo 4, essa é uma expressão que é pouco dita na igreja, né? E eu sei que ele está falando isso porque ao lado existiam publicanos, existiam alguns fariseus, mas o Senhor estava proclamando, e existiam alguns gentios, ele estava proclamando isso, e de maneira muito séria ele vai descrever o projeto de Deus. Olha, ele respondeu, Marcos capítulo 4, versículo 11. O que diz o texto? Alguém pode ler? Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. Então você vai trazer esse ímpio à casa do Senhor, no seu trabalho você vai fazer um culto de ação de graças. E, querido, você vai fazer um culto de ação de graça porque a sua alma se regozija no Senhor. Mas o ímpio vai olhar para o seu culto de ação de graça, ele vai ouvir, e ele vai assim, olha, eu ouvi que ele falou de Jesus, mas eu não estou entendendo nada. Ele vai buscar a mensagem, vai achar bonito o cenário. Olha, o pastor faz uma oração bonita, usa umas palavras bonitas, mas eu não consigo me expressar do jeito dele. Não consigo fazer a oração que ele faz. É melhor me confortar e me conformar onde eu estou. Aí o Senhor, porque a continuação desse texto, ele vai informar, ele fala assim, olha, a palavra ele vai cair em terra, em lugares de espinho, em lugares de pedra. Ele fala assim, e todos vão se desanimar. Imagina o ímpio. A minha esperança vai ser dada. Eu vou jogar a minha palavra para aquele que vão desprezar eternamente. Aí ele diz, então, por isso, não leve a palavra para eles, para que eles não se convertam. Olha lá. Aí você fala assim, eu não vou evangelizar. Querido, você vai evangelizar. A palavra do Senhor está na sua alma. É só você ter consciência que eles é que não querem ter a palavra da verdade. Olha qual foi o julgamento. Cristo morreu pelos que odeiam a sua presença. Olha só, João 3,19 diz assim, ele faz um julgamento, ele já está definindo esse julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais o quê? As trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aí ele continua dizendo, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Imagina, queridos, que nós estamos num quarto escuro. O quarto é muito escuro e só existem trevas. Aí, de repente, existe um abajur lá no cantinho. Está tudo trevas, só um abajur. O ímpio, ele vê a luz, mas ele tem vergonha de se aproximar da luz, porque ele está nu, ele tem vergonha que sejam mostrados todos os seus males. E é interessante, para que você não se sensibilize, diz assim, o ímpio, aquele que pratica o mal, ele quer se aproximar da luz porque ele admirou a luz. É isso que diz o versículo 20? Ele quer ir para a luz porque ele admirou a luz, ele se quebrantou pela luz, ele quer se arrepender na luz, mas ele está constrangido, ele precisa que a luz o ajude. É isso que está escrito no versículo 20? Foi isso? Ele diz que ele admira a luz, ele diz o seguinte, ele odeia Deus. Querido, Cristo morreu por aquele que diz que nunca vai estar na presença de Deus porque odeia Ele. Deus falou assim, não, eu tenho as minhas ovelhas e morri foi pelas minhas ovelhas. E não por aqueles que, por mais que eu morra, no começo eu disse que o ímpio, ele usa a presença de Deus como uma indiferença. Para Deus, o que Deus fez ou não fez não vale nada. Então Deus falou assim, para que eu morrerei por aquele que, para ele, eu
Valo nada. Olha o que diz o próximo característica do... E esse aí, querido, é um texto notório, né? Isso é um texto que os teólogos discutem, mas é um texto prático, né, para a gente ler. Até com temor eu vou ler esse texto. Eu queria que você abrisse em Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses, capítulo 2, porque esse é um texto notório. É lógico, ele está falando do anticristo. Olha que coisa interessante. O anticristo vai vir. Aí o apóstolo Paulo vai usar o texto de Tessalonicenses para orientar a igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 3, 4. Agora imagina, queridos, nós estamos falando do mundo em que Deus não se sacrificou por estes. Eu e você vamos ler sem nenhuma intervenção, e você vai me dizer o que o próprio texto, de maneira muito clara, informa. Olha lá, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que é o anticristo, né? E se manifeste o homem do pecado. Ele vai dizer assim, vai se manifestar quem? O filho do arrependimento? O filho da esperança? Ele vai dizer assim, não, vai se manifestar o filho que já vai para o inferno. Esse texto ele vai se repetir lá em Apocalipse, e fala que esse aqui, a herança dele é o lago de fogo e enxofre. Será que ele pode se arrepender e mudar isso? Não, eu vou me arrepender para contrariar o texto bíblico. E Apocalipse não vai acontecer comigo, porque Jesus morreu por mim. É assim que o texto vai dizer? Não, ele diz assim, eu morri pelos meus, mas os do mundo eu não morri. E esse aqui, ele já nasceu para ser perdido. Isso dá uma louca naqueles que não acreditam na predestinação. Então tem a predestinação para a salvação e a predestinação para a perdição. Tem o Deus que vai salvar e alegrar, e tem o Deus que vai vir e as pessoas vão odiar. E aí ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, e de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Versículo 8. E então será revelado, olha o termo, será revelado o iníquo, o impiedoso, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca. É o mesmo termo que ele vai dizer assim, eu criei todas as coisas pela palavra, mas os inimigos meus eu destruo com o sopro da minha boca. Está em Deuteronômio. Ele vai usar essa mesma expressão aqui. Ele fala assim, olha, vai vir o filho da perdição, o herdeiro do mundo. Ele vai vir, eu não morri por eles, e pelo sopro eu vou destruí-lo. Aí ele diz, aniquilará pelo esplendor da sua vida. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo o quê? A eficácia de Satanás, com todo o poder, com todos os sinais, com toda a capacidade de mentir e com todo o engano da injustiça. Olha que coisa interessante vai acontecer no versículo 10, querido. Eu vou repetir. Com todo engano da injustiça para os que perecem. Ele não só vai vir como filho da perdição, mas ele vai vir com a estrutura para quem vai perecer. O porquê aqui é junto, né? Significa motivo, causa, né? Eu estava fazendo uma redação para o meu filho, que tem 8 anos de idade, eu estava fazendo a redação e quase todos as linhas era porquê. Falei, filho, tira o porquê e coloca motivo, causa. Para o menino de 8 anos, olhou para mim e falou, não sei o que é isso. Aí eu falei assim, então, porquê junto é motivo, não é causa. Então, qual foi a causa de tudo isso? Olha o que ele diz. A causa foi que não receberam o quê? O amor da verdade para se salvarem. Então, Deus está dizendo assim, olha, eles praticam tudo isso, e ainda os que seguem esse que vai vir, perecem, porque eu não manifestei o meu amor para que eles se arrependessem e se salvassem. Então, querido, se Jesus Cristo está dizendo isso através do apóstolo, pergunta, pode ele ter morrido na cruz por todo mundo? Se ele mesmo está se revelando que ele vai vir um herdeiro da perdição, vai morrer no inferno, aqueles que seguem esse vai morrer no inferno, ele diz assim, quem fez isso? O Senhor. Vamos ler de novo?
e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer aonde? A iniquidade. Então, queridos, eu e você precisamos ter a consciência, não emotiva, a consciência espiritual, que Deus não ama o mundo, nem aquilo que está no mundo. E Ele pede para que os seus filhos não amem o mundo e nem aqueles que estão no mundo. Vamos lá. Próximo versículo. Aí diz assim: sacrifício pleno e satisfeito pelo seu filho. Isso eu acho bonito, porque isso foi em relação às Escrituras, né? Nós não temos capacidade, queridos, de ser, quando diz lá em Deuteronômio 28, diz assim, olha, aquele que seguir a minha lei, que seguir os meus mandamentos, será abençoado a sua segunda e terceira geração, mas aquele que não seguir, será amaldiçoado. Aí a minha pergunta eu te faço, e alguém seguiu? Ninguém seguiu. Então Deus estava dando uma lei e diz, a minha lei é boa, mas eu estou te mostrando a sua incapacidade. Você não tem capacidade de seguir a lei. Isso serviu de orgulho para o mundo. O mundo olhou para isso e envergonhou aqueles que estão no Senhor na expectativa de dizer, nossa, vocês não conseguem. Além de não conseguir, eu vou constranger e te mostrar que você não consegue. E Jesus diz assim, não, vou mostrar uma coisa para os principados e potestades. Olha o que ele diz. Leia, por favor, pastor, versículo 14, Tessalonicenses. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eu não peguei o texto, é Colossenses capítulo, acho que é 2, havendo riscado a cédula, né, que era contra nós. Ah, querido, então quer dizer que eu não sigo a luz, eu não sigo a lei, porque ela é pesada para mim. Nem eu e você seguimos a lei pesada. Então, quando Deus lá em Deuteronômio, olha, seguir será abençoado, eu não consigo. Isso serviu de testemunho para o mundo. Você fala que é santo, mas eu sei que você não é santo. Você fala que é honesto, mas eu sei que você não é honesto. Você fala que não ama o mundo, mas eu vou te provar que você ama o mundo. Isso serviu de testemunho. Jesus diz assim, olha, eu vou pegar a lei que é boa e vou cravar na cruz, e dizendo que agora vocês podem seguir a lei. Ele não está destruindo os valores, os princípios da lei. Ele mesmo diz, olha, agora vocês não são mais escravos da lei, mas agora vocês são livres na graça. Aí ele diz o seguinte, havendo riscado tudo isso, aí o final, despojou. Querido, o que é despojar? É quando assim, o exército ia lá, destruía a cidade, destruía a nação e pegava os seus bens e os seus valores e levava para casa. Eu te pergunto, e os principados e potestades têm algum bem? Ele falou assim, olha, eu fui lá e peguei os despojos. Ele pegou algum bem? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem nenhum bem, querido. Mas o Senhor queria ensinar, olha, eu vim à terra. Antes dos 2 anos, eu tive que ir para o Egito, porque queriam matar os meus pais e a mim. Eu vim fazer milagres, e muitos que fizeram, vim fazer milagres em carne. Vim para amar essa humanidade, aqueles que eu escolhi. Vim morrer em carne pelos meus. Fiz milagres aos injustos, eles não vieram a mim me louvar. Quando eu fui para a cruz do Calvário, eu pude dizer, seja feita a tua vontade. Então, quando o Senhor vai e humilha, ele diz assim, olha, eu peguei tudo aquilo que você deturpou quanto ao Deus e quanto aos seus filhos. Eu despojei e te humilhei. Agora eu te pergunto, querido, Jesus humilhou principados e potestades. Principal pergunta, tem gente no inferno?
tem gente no inferno. Jesus morreu por todo mundo? Se Jesus morresse por todo mundo e tem gente no inferno, como é que seria a situação de Jesus dizendo que ele humilhou os principados e potestades na cruz? Eu humilhei os potestades e principados lá na cruz e disse que as minhas ovelhas são minhas. Mas, na verdade, elas não são minhas, porque tem gente no inferno. O que é que Jesus disse? Não, eu os humilhei, eu os envergonhei, eu coloquei como espelho para que todo mundo olhasse para ele e se visse o que eu fiz. E propulguei isso para que todo o mundo fosse envergonhado. Olha o que diz o próximo texto aí. Sacrificou-se de forma plena e satisfez isso o próprio Cristo, né? Versículo Isaías, para a gente terminar, são 11h30. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Pode ler, pastor? 53, 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha, querido, está muito claro Isaías, né, 53. Ele fala que morreu pelos pecados do mundo. E no começo ele declara assim, que ele se alegrou naquilo que ele fez. Como é que pode o Senhor se alegrar na sua obra, morrer pelo mundo e ter muitas pessoas no inferno? Ele fala assim, olha, eu morri pelo mundo, eu morri pelos meus, pela minha obra, me alegrei nela. Então, querido, ele morreu pelos seus próprios filhos. Eu não sei se fica clara a caminhada, queridos, mas eu só queria te alertar que existe um povo a quem o Senhor morreu. Um povo que é herdeiro do Senhor. Os profetas maiores e menores, eles vão exaltar o cuidado de Deus pelo seu povo, como o Senhor castiga esse povo de maneira especial. Ele não faz isso pelos outros. Os outros amam a maldade. Eles são castigados pelas próprias trevas. E, no final de tudo, querido, Deus não é culpado disso. Ele fala assim, olha, que não é prazer para o Senhor a morte do ímpio. Então, apesar de tudo isso, ele olha para o ímpio e fala assim, porque vocês são maus por natureza. Você não tem característica dentro de si para mudar. Vocês são indiferentes à beleza do bem e à beleza da luz. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Algumas coisas talvez não tenham ficado claras, Senhor, mas o Senhor é que vai conduzindo o coração de cada um de nós. Vai, Senhor, mostrando pela Tua palavra que o Senhor é o Deus que morreu de maneira soberana, o Senhor morreu de maneira especial, o Senhor morreu de maneira particular por aqueles que o Senhor já decretou antes da fundação do mundo. E nós que estamos aqui na Tua presença, somos privilegiados, Pai, porque se o nosso coração tem consciência em Te adorar, é porque nós fomos separados pelo Senhor. Senhor, que o Senhor motive o nosso coração, que o Senhor ensine o coração dos nossos filhos e netos, que criam dentro do coração dele o temor do Senhor, para que eles possam compreender a Tua providência e o Teu amor por eles. Eu te rendo graças por essa manhã. Amém. Querido, Deus abençoe.